Olá! Neste treinamento você poderá conhecer um pouco mais sobre o elevador Agile. O sucesso de vendas da Daikin, que atende desníveis de até 7 metros e 3 paradas. O Agile é um elevador ideal para os clientes que buscam mais mobilidade ou acessibilidade em suas casas, com velocidade e conforto intermediários. É indicado para residências com até 3 andares ou para uso exclusivo de acessibilidade. Entre as normas atendidas, a primeira é a NBR 9050, que é a norma que exige a acessibilidade em qualquer edificação pública. Ela indica, por exemplo, que um local precisa ter piso tátil, as dimensões de corredores e banheiros, e também cita as plataformas e elevadores. Portanto, se o local tiver um elevador, a NBR 12892 é a norma que apresenta os requisitos de fabricação e segurança para elevadores unifamiliares, ou seja, para residências ou locais onde mora somente uma família ou ainda de uso exclusivo para a acessibilidade. As principais características do elevador Agile são: percurso máximo de 7 metros de piso a piso com 3 paradas. A movimentação hidráulica com velocidade de 12 metros por minuto. Ou seja, caso o percurso seja de 5 metros, o usuário levará em torno de 28 segundos para chegar ao destino. O Agile conta com uma unidade hidráulica de 2 velocidades, que confere aceleração em 2 momentos. Vamos explicar o funcionamento da unidade hidráulica de 2 velocidades mais à frente. A carga máxima é de 225 kg ou 3 passageiros, e as portas são automáticas de abertura lateral. Os sistemas mecânico e hidráulico são compostos pela arcada, que é onde a cabina ficará apoiada, o cilindro, que é o que irá executar o movimento do elevador, o cabo de aço, que é responsável pela tração da arcada, e a arcadinha, que é o que movimenta o equipamento através das guias. As cabinas podem ser em acabamento branco neve, como podemos ver na imagem, ou em aço inox escovado. A altura de piso até a face do subteto é de 2,10 metros. Elas possuem corrimão em aço inox, botoeira em chapa lisa e piso rebaixado para que o cliente coloque pedra ou acabamento de acordo com a decoração da sua residência. Possui subteto com iluminação em LED. A botoeira de cabina é fabricada em aço inox escovado e composta por IPD na cor azul, adesivo de identificação de carga, botões autoiluminados com inscrição em braille. O elevador Agile possui também os botões de reabertura de porta, alarme sonoro e a chave liga-desliga, que desliga o elevador por dentro da cabina e, nesse caso, ele fica parado com as portas abertas. A porta de pavimento possui a abertura de 80 cm de largura por 2 metros de altura. É automática com 2 folhas de abertura lateral. No modelo Agile, existem as opções de acabamento em inox e na cor branco neve. A botoeira de pavimento é embutida no batente da porta, em aço inox escovado, com ou sem o IPD. O elevador Agile possui 2 configurações de cabina. A primeira delas, unilateral, possui largura de 0,90 por 1,30 m. Nessa configuração, o usuário entra e sai pelo mesmo lado. A outra configuração possível é a entrada e saídas opostas. Nesta opção, as dimensões internas são as mesmas, 0,90 por 1,30 m. Porém, o usuário entra por um lado e sai pelo outro. O funcionamento do equipamento é em sistema 2:1 indireto. O movimento da cabina é realizado de forma indireta pelo cabo de aço que está preso na arcada. O pistão transmite o seu movimento para o cabo de aço através da polia da arcadinha. Por usar uma polia na ponta do pistão, o sistema fica em 2:1, ou seja, a cada 1 metro que o pistão percorre, a cabina se movimentará 2 metros. A tensão elétrica do equipamento é sempre trifásica a 220 ou 380 volts e o motor é de 3 CVs. A recomendação de uso do Agile é em torno de 15 partidas hora. No movimento de subida, o motor da unidade hidráulica vai bombear o óleo para dentro do pistão, o que irá movimentar essa haste para cima e, consequentemente, movimentar a cabina. Nesse momento, há um consumo de energia pelo acionamento do motor. Já no movimento de descida, o sistema abre a válvula de descida da unidade hidráulica.
O óleo retorna por gravidade para o reservatório e, com isso, a haste do pistão desce, movimentando a arcada. O consumo de energia nesse momento é mínimo, porque a força principal de movimentação é a força da gravidade. Este é um dos grandes benefícios dos elevadores hidráulicos, pois são os que possuem o menor consumo de energia entre os elevadores existentes no mercado. A curva de conforto da unidade hidráulica do Agile é o que nós chamamos de duas velocidades em degrau. Então, conforme vemos no gráfico, o conforto tem um formato de degrau. Isto significa que quando o elevador inicia o movimento, ele vai rapidamente de 0 a 6 metros por minuto. Ele fica nesta velocidade por 0,5 segundos e aí rapidamente aumenta para 12 metros por minuto. Quando ocorre essa transição de velocidade, o usuário que está dentro do elevador vai perceber essa mudança. Não causa desconforto, mas é sempre importante avisar para os clientes que existe esta percepção. Durante a parada no pavimento, o gráfico é o mesmo, mas em sentido contrário. O elevador estará a 12 metros por minuto e, ao atingir o sensor de desaceleração, rapidamente reduz a velocidade para 6 metros por minuto. Aguarda 0,5 segundos e reduz de 6 metros por minuto para 0, parando o equipamento. O comando eletrônico padrão para o elevador Agile é de fabricação própria da Daikin. É composto por placa eletrônica microprocessada com display de indicativo de erros, função muito importante para os técnicos de instalação. Também possui contatoras, fonte chaveada e todas as conexões de chicotes com plugs, o que facilita bastante a instalação. Este modelo permite configurar o estacionamento preferencial, o tempo de porta fechada e de iluminação de cabina, resultando em economia de energia. O ventilador é um item de série. A parte de parada do equipamento é realizada por meio de limite mecânico e sensor caneta. A placa eletrônica possui um relatório de erros, o que facilita bastante a manutenção. A unidade hidráulica, como já explicado anteriormente, é de duas velocidades, 12 metros por minuto. Ela é composta por um bloco hidráulico, motor e um reservatório. Tem como itens de série um manômetro e também uma válvula de isolamento, que mantém o elevador parado, facilitando a regulagem e a manutenção. A unidade também conta com gabinete com revestimento anti-ruído, como podemos ver nessa foto, o que faz com que seja um equipamento bastante silencioso. A mangueira possui 6 metros de comprimento, permitindo uma flexibilidade de posicionamento da unidade hidráulica ao redor da caixa de corrida. Os principais elementos de segurança do elevador e que são itens normativos são limite radical de parada superior, que é um dispositivo eletrônico que fica na parte superior das guias. Ele age como um elemento de segurança extra em caso de não funcionamento do sensor de parada do elevador. Caso o elevador passe o sensor de parada, este dispositivo é acionado e trava imediatamente a movimentação. Outro item é a válvula de segurança, a famosa antiqueda, que fica na base do pistão. É a peça prateada que está destacada na imagem. Ela é acionada em caso do rompimento de mangueira, pois detecta a diferença de pressão e interrompe automaticamente a passagem do óleo, parando o equipamento. Há ainda o freio de segurança da arcada, também conhecido por freio instantâneo de arcada. Ele é um sistema composto por um bloco de freio de segurança e um eixo recartilhado. Se o cabo de aço afrouxar ou arrebentar, o freio aciona formando uma cunha na guia e automaticamente para o equipamento. Como vimos, são 3 elementos exigidos por norma e que garantem uma confiabilidade e segurança muito grande aos equipamentos da Daikin. O no brake é um item de série dos elevadores Agile. Ele é um dispositivo que é acionado em caso de queda de energia. Ele mantém o quadro e a unidade energizados por tempo suficiente para o equipamento descer até o pavimento inferior e liberar a porta. Assim o usuário não fica preso. A Daikin disponibiliza uma trava de segurança para a manutenção. Ela é usada pelos técnicos para realizar manutenções embaixo do equipamento com total segurança, não havendo risco do equipamento se movimentar e descer em sua direção. Existe também
o kit de teste de freio de arcada. O técnico, com toda a segurança, pelo lado externo da caixa de corrida, consegue simular o rompimento do cabo de aço e verificar se o freio de arcada está funcionando corretamente. Recomendamos que o teste de freio de arcada seja realizado após a instalação e pelo menos uma vez por ano durante as manutenções preventivas. O elevador Agile conta ainda com a barreira infravermelha. Ela tem a função de evitar que o usuário se choque com as portas do elevador quando elas estiverem fechando. Ao passar a mão ou o pé ou algum objeto pela porta, ela cessa o movimento e abre instantaneamente. Para a instalação de elevadores, sempre será necessário realizar a obra civil em acordo com as necessidades do equipamento. Uma obra bem executada representa cerca de 50% da qualidade de funcionamento de um elevador. E essas obras de adequação são de responsabilidade do cliente, que deve entregar o local em condições perfeitas para a instalação. A Daikin fornece um projeto modelo de obra em acordo com a configuração do equipamento adquirido, que deverá ser enviado ao cliente, empreiteiro ou engenheiro civil, para que possam executar a obra corretamente. Em caso de construção de caixa de corrida em alvenaria, o cliente deverá executar as 4 paredes ao redor do equipamento. Nesta foto, vemos um exemplo de caixa de corrida em alvenaria com um vão de porta pronto. E ao lado, essa mesma obra com o elevador já instalado. Os principais elementos para a obra em alvenaria são vigas de concreto na parede, compostas pela viga de pavimento, que sempre é existente, e pelas vigas intermediárias, que ficam entre um pavimento e outro. A laje de concreto no fundo do poço, e também as viguetas de concreto ao redor das portas, para permitir uma boa fixação dos parafusos de chumbamento. Esta imagem é um exemplo já com a estrutura mecânica montada para 3 paradas. Neste caso, as necessidades são as mesmas: vigas intermediárias, vigas de pavimentos, laje de concreto e as viguetas em torno das portas. Além disso, é importante ter iluminação de poço para a realização da instalação e manutenções, calhas elétricas e ainda um duto para a passagem dos cabos elétricos e da mangueira hidráulica, pois a unidade hidráulica fica sempre do lado de fora da caixa de corrida. É necessário também um dreno para garantir que não haja acúmulo de água no fundo do poço. A Daikin fornece junto ao projeto modelo um diagrama unifilar com todas as especificações para que o cliente possa colocar um quadro de disjuntor exclusivo para o elevador. É um requisito de norma que um elevador possua disjuntores exclusivos para o equipamento, que não podem estar misturados com os outros disjuntores da residência. O rebaixo para o elevador Agile é de 30 cm. Ele existe para acomodar a base e a arcada do elevador para que ele fique nivelado no piso inferior. O desnível é sempre a medida de piso a piso, portanto deve ser medido do piso inferior até o piso superior, sem contar o rebaixo. Esta é uma informação que deve ser validada antes mesmo de enviar um orçamento para o seu cliente, pois o desnível é o que irá definir o tipo de equipamento que poderá ser instalado. A última altura é a distância do piso superior até o teto da caixa de corrida. Para o elevador Agile, a medida mínima é de 2,70 m. Este espaço é necessário para que o elevador consiga nivelar no pavimento superior sem bater no teto da caixa de corrida. Este é um elemento extremamente importante, pois ele pode limitar uma venda, principalmente em locais já existentes, por exemplo, em que o teto pode ser mais baixo e a medida ficar menor que o necessário. A unidade hidráulica e o quadro de comando sempre devem ser alocados no espaço externo da caixa de corrida em ambiente fechado e coberto. Nesta imagem podemos ver o no-break, logo abaixo o quadro de comando e a unidade hidráulica apoiada diretamente no piso. É importante que durante uma visita de obra ou uma análise de planta seja estabelecido exatamente onde eles serão alocados. Em resumo, a boa instalação de um elevador Agile é necessário: vigas de concreto para fixação dos braquetes e guias, uma laje no fundo de poço para garantir a resistência nesse fundo de poço, as viguetas nos vãos de porta, a informação do percurso, que no caso do elevador Agile é de no máximo 7 metros, rebaixo de 30 cm e a medida da última altura.
que deve ser no mínimo 2,70 m. Todas essas informações são importantes para que você tenha certeza que na obra do seu cliente poderá ser colocado um equipamento da Daikin. O elevador Agile precisa de dimensões mínimas para que ele possa ser instalado. No site da Daikin estão disponíveis as lâminas técnicas de todos os equipamentos com as medidas necessárias. Para a instalação do elevador Agile unilateral, com portas de pavimento para dentro da caixa de corrida, é necessária a medida de 1,40 m por 1,65 m. Instalar com as portas de pavimento para dentro da caixa de corrida é o modelo mais recomendado, porque facilita muito a instalação. Essa foto mostra uma obra para o elevador ainda em processo de instalação. Nesse exemplo, podemos ver que a porta ficará totalmente dentro da caixa de corrida. Em locais em que o cliente não possui a medida mínima para a instalação com as portas dentro da caixa de corrida, é possível que a porta de pavimento seja montada em cima do próprio pavimento. Para essa situação, podemos trabalhar com a medida mínima de 1,40 m por 1,50 m. Esta foto ilustra a opção da porta para cima do pavimento. Nesse caso, recomenda-se que o vão da porta seja totalmente aberto e que os fechamentos em alvenaria sejam feitos após a instalação do elevador. Pela imagem, é possível ver o trilho da porta sobre o pavimento e o recorte no piso para o trilho ficar embutido. É uma opção mais trabalhosa para a realização da obra, porém reduz o espaço ocupado pela caixa de corrida. Para os elevadores com entrada e saídas opostas, as opções são as mesmas. Pode-se se instalar com a porta para dentro da caixa de corrida ou sobre o pavimento. Para as portas dentro da caixa de corrida, será necessária a medida de 1,40 m por 1,85 m. Para as portas para cima do pavimento, será necessária uma medida de 1,40 m por 1,65 m. Percebe-se que para cabines opostas, a medida de comprimento de caixa de corrida é maior, porque o elevador possuirá duas portas de cabine. O elevador Agile possui opcionais relacionados à execução de obra e também relacionados à configuração do elevador. Em locais já construídos, é comum não existirem as vigas intermediárias necessárias para a fixação das guias. Neste caso, é possível adquirir os kits pré-chumbamento. Eles são basicamente trilhos metálicos que são enviados antecipadamente para que o cliente possa chumbar na parede. O espelho de cabina é um item que a Daikin recomenda que seja comprado diretamente pelo revendedor com o vidraceiro local. Esta é a forma mais econômica e mais segura para a instalação do espelho. Se a opção for por espelho da Daikin, é importante conversar com a equipe comercial no momento da compra. Para as empresas que estão acostumadas com comandos de mercado, a Daikin também oferece a possibilidade do elevador Agile com o comando Minilev da Infolev ou então com o comando PH5 da Scanship. Ambos são totalmente compatíveis e basta informar o modelo de sua preferência no pedido de orçamento. Para os casos em que a opção for pelos comandos Scanship ou Infolev, a botoeira fornecida será do modelo Elevcom. A botoeira Elevcom permite gravar a marca da empresa nas botoeiras de cabina e pavimento e conta com as opções de LED azul ou vermelho, como é possível ver na imagem. O principal opcional e o que impacta mais no elevador Agile é o comando eletrônico econômico. Ele é um modelo mais simples de comando e que possui menos opcionais. A placa eletrônica é reduzida, possui transformador, contatoras e plugs para a conexão dos chicotes. Neste sistema, a indicação dos erros é realizada por LED. A parada ocorre por limite mecânico, é um comando que possui um custo bem reduzido, portanto menor número de recursos. Para facilitar a compreensão das diferenças dos quadros padrão para o quadro econômico, elaboramos uma tabela comparativa. Nos recursos de funcionamento, o modelo econômico não possui anunciador, gongo e intercomunicador, itens opcionais do modelo padrão. Além disso, o número de partidas hora é reduzido, sendo 10 para o econômico e 15 para o padrão. Para ambos os modelos, o resgate automático é um item de série. Com relação ao aspecto estético, as principais diferenças são as configurações de cabina.
em que o econômico possui apenas o modelo unilateral. Os botões de cabina são fixos em 0, 1, 2 no modelo econômico, enquanto no padrão é possível escolher. O IPD de pavimento não está disponível para o modelo econômico. Nos quadros da Daikin, não é possível gravar a marca nas botoeiras. Os principais diferenciais do elevador Agile são a fabricação padronizada, o que garante grande velocidade de manutenção e baixo custo para a reposição de peças. A instalação rápida, em torno de 5 dias. É um produto projetado para o uso em residências e possui resgate para o caso de queda de energia como um item de série. Possui baixo consumo de energia e o principal, o Agile tem o melhor custo-benefício para a utilização em residências. É um dos elevadores para o público residencial com o preço mais baixo do mercado. Com este material, demonstramos por que o Agile é a melhor solução de mercado para a mobilidade residencial. Espero que esse treinamento ajude a realizar excelentes vendas. Obrigado.